Bom, fico feliz porque eu estou vendo os rostos aqui pela primeira vez, né? Parece que o Paulo, né? Primeira vez, Paulo? Que está vindo aqui? Primeira vez? Paulo. Primeira vez, né? O casal lá atrás parece que já tem vindo sempre, né? Aos sábados. A mãezinha da... Não é a primeira vez, mas faz um ano. Faz, já. Primeira vez que eu estou vendo. Seja bem-vinda, né? Vocês visitantes, voltem sempre, tá? E nós vamos estudar a palavra de Deus, mas primeiramente vamos fazer uma prece, tá? Vamos fechar nossos olhos. Eterno Deus, bom Pai que está nos céus, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, envie o Espírito Santo para que essa palavra seja gravada no nosso coração e que possamos praticar, Senhor, em nome de nosso Jesus Cristo. Amém. É muito bom estudar a palavra de Deus. Eu fico maravilhado. A gente tem dado estudo, eu e minha esposa, e eu tenho aprendido bastante com ela, né? E nos estudos, eu estou com um propósito aqui de falar dos 35 milagres cadastrados na palavra. E cada vez eu trago, já é o 17º, né? Já tem mais de 100 mil likes lá. Compartilhamento, né? Eles todos juntos, né? Divididos no Facebook, né? No Instagram. E nós trouxemos uma complementação hoje. Eu tive o privilégio de falar sobre os 6 grandes milagres na Galileia. E os 3 que envolvem peixe, eu comecei a primeira parte no mês passado, que eu fui convidado. E vamos complementar ela para nós terminarmos os 3 milagres que envolvem peixe. Da pesca de 153 peixes, daquela pesca única que Pedro fez com o anzol, né? Da moeda, né? Na boca do peixe, e dessa que nós vamos estudar hoje, que está lá em Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Quem quiser se aprofundar mais, vai ler em casa Marcos 1, 16 a 20, 4 versículos só, uma complementação. E Mateus 4, 18 a 22, 4 versículos. E nós vamos fazer assim um estudo rápido, né? Mas com 11 versículos. É Lucas capítulo 5, verso 1 a 11. Eu vou ler a passagem. Depois nós vamos fazer o comentário, ok? Todo mundo já? Ok? Vamos lá. Aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entretanto, um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Jesus ensinando. Quando acabou de falar, disse Simão: faze-te ao largo, lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, não apanhamos nada, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes a redes. Então fizeram sinal aos companheiros de outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos, a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois, à vista da pesca que fizeram, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante
serás pescador de homens. E arrastando eles os barcos sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Fantástico, né? Linda. Quem lê assim rapidamente não vai absorver a riqueza de detalhe, né? Dos 35 milagres cadastrados, catalogados, este é um deles. Nós temos diversos milagres que Jesus fez, segundo João, capítulo 21, 25, diz, até usa uma hipérbole, Jesus diz aqui, João, que Jesus fez muitas maravilhas que não poderiam ser escritos, que não daria para escrever, não teria livros para escrever. Ele aumentou bem assim, para gravar que Jesus foi um grande médico missionário. Ele fez mais curas do que pregou. Então, ele é um médico missionário, né? E essa passagem também vocês encontram no Desejados de Todas as Nações, para ampliar mais o horizonte do conhecimento, tá? Então, esses 35 milagres, se esse é um deles, então nós realmente fomos abençoados, né? Escolhemos um milagre muito bonito, né? E aqui mostra que se tem alguma pendência na nossa vida, hoje ela vai ser resolvida. Se nós necessitamos de um milagre hoje, quando colocamos nossos pedidos aqui no altar, esse é o dia. Se necessitamos, tivermos fé, vamos conseguir. Isso aqui é uma história de pescador. O interessante, eu já falei isso, mas eu vou repetir de novo. A história do pescador, ele sempre, humanamente falando, tem uma lente de aumento, né? As pessoas falam assim, a história de pescador sempre tem uma lente de aumento. Aumenta um pouquinho, ele não mente não, mas ele sempre aumenta, né? Então, eu tenho uma experiência aqui, que a história de pescador, eu tenho saído muito por aí, né? E ontem nós viajamos, voltamos hoje, e passamos em frente ao local que eu vou contar essa história, que é ali em Itamonte, no pesqueiro de Itamonte, né? Ali nós estivemos com a família toda, meus filhos, minhas netas, né? E a netinha, ela de 4 anos, ela estava junto, né? Estava pequenininha, ela, e a família toda ali, e nós fomos pescar o peixe para poder depois comer o peixe, né? Pesca a truta, depois manda fazer a truta, né? E eu lá, experiente, lá filmando, coloquei lá a isca e não conseguia pegar nada. A minha netinha jogou sem nada na isca, o anzol puro. O bichinho estava com tanta fome que pum, pegou e ela não conseguiu, estava arrastando ela. Aí eu fui lá e ajudei ela. E peguei uma truta enorme, né? Aí eu falei assim, agora eu vou aproveitar, eu estou com a máquina fotográfica, fiz aqui uma foto e coloquei lá no Facebook, né? O peixe maravilhoso de 1,5 kg. Eu não pesquei o peixe não tinha 1,5 kg, tinha 750 gramas. Você vê que a história de pescador sempre aumenta um pouquinho, mas essa aqui não, essa aqui é contada aqui e é verdadeira. Ela está registrada aqui, ela não tem lente de aumento. E ela é realmente uma história fantástica, né? E interessante que essa história aqui aconteceu lá no lago de Genezaré. Esse lago é o Mar da Galileia, com diversos nomes, né, que ele tem, né? Se vocês estudarem, vocês vão ver, cada nome tem um significado, né? E o lago de Genezaré, esse Mar da Galileia, ele fica ali para ilustrar dos 35 grandes milagres, 25 aproximadamente aconteceram ali. Interessante, né? 25, então é relevante, não é verdade? Os judeus da Galileia, ali, da Judéia, consideravam os da Galileia rudes e inferiores. Não sei porquê, não sei se porque eram pescadores e eram pobres, incultos, né? Mas vocês vão ver aqui a grande sabedoria do pessoal ali da Galileia, né? Desses 25, dos 35 que são dali da Galileia, 6 envolvem o Mar da Galileia. Então, 6, aquele Mar da Galileia, e 3 envolvem peixe, que eu já tive o privilégio aqui de falar, da pesca dos 153 peixes,
da pesca de um único peixe e dessa pesca aqui que encheu 2 grandes barcos, né? Nós aqui vamos tentar resumir o máximo, né, por causa do tempo, a singularidade desse milagre, o significado da história desse milagre e as lições que o milagre nos traz. Para quem não conhece, tem até uma cópia do Mar da Galileia aqui, em Alter do Chão, aqui no oeste do Pará, na região amazônica. Tive o privilégio de estar ali 12 dias com minha esposa, né? Ali é um dos maiores aquíferos do mundo de água doce, né? E o pessoal chama ali de o Mar da Galileia. Nós estivemos ali navegando ali de barco, eu e minha esposa, ficamos ali 12 dias conhecendo. Quem não puder conhecer aqui, fazer uma viagem para o Rodrigo Silva, vai conhecer lá o Terra do Chão, oeste do Pará, que vocês vão ficar maravilhados, né? Que é ali a cópia idêntica ali do Mar da Galileia. Esse Mar da Galileia aqui, que aconteceu a história, ele começa lá no Líbano, lá em cima, desce a Síria, né? Lá no alto do Mediterrâneo, e a 1.300 metros de altitude. Interessante, né? Ele é abastecido pelo Rio Jordão, onde Jesus foi batizado. E o rio, as 3 nascentes lá nas montanhas do Hermon, nasce ali, as 3 nascentes, e abastece ali o Mar da Galileia. É fantástico. E ele sai dali e vai desaguar lá no Mar Morto, né? Praticamente a 290 metros, né? Do nível do mar. É fantástico, né? E o local aqui é impressionante, né? Já está demonstrado aqui que Jesus ele morou ali em termos de 3 anos naquela região ali, na casa de Pedro. E bacana aqui, que a gente vai ver aqui, é as 3 partes importantes, a singularidade desse milagre. Importante aqui que só Lucas conta a história, né? Completa aqui a história, dizendo aqui, Pedro, né, chama Jesus de mestre 6 vezes, está registrado ali, e Lucas, ele é metódico, 6 vezes chama, e a única vez que é mencionado o nome Simão Pedro. Vocês vão estudar, vocês vão ver. Lucas tem esse registro fantástico nessa singularidade deste milagre, né? Agora, o significado aqui, nós não vamos estender muito, né? Por causa das nuances, mas é profundo. 11 versos profundos que vai fortalecer nossa fé. Peço licença para não estender muito, porque vocês vão estudar isso em casa, né? Aqueles que quiserem estudar vão pegar lá na complementação e vai estudar, tá ok? Mateus 4, de 18 a 22 e Marcos 1, de 16 a 20. E interessante aqui, vamos lá para o verso 3 do capítulo 5, verso 3. Aqui. Entrando em um dos barcos que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se ensinava do barco as multidões. Interessante, né? Aqui Jesus ali mostrando ali que a água ali ela serve como propagador do som. Interessante. Os visitantes que estão sempre ali, as pessoas que fazem tour, que fazem visita, eles estão sempre ali fazendo esse experimento que acontecia. Jesus, ele falava, né, dali, de dentro do barco para a terra, da água para a terra, e ele falava sem o auxílio de microfone, porque ali aquela região propaga ali o som, e pessoas bem distantes ali, 100 metros, ouvem nitidamente. Até hoje as pessoas que visitam ali ficam maravilhadas. Por que acontece isso? Acontece isso porque lá em cima, nas colinas de Golã, lá no Monte Hermon, quando os ventos passam por ali, eles batem ali nas montanhas de Golã, ali nos vales da Galileia, e ele passa ali. O que acontece naquele canal? Quem fala ali, a voz
dá uma dimensão perfeita, fantástica. E Jesus usava esse método natural para pregar. Interessante, né? Nós tivemos de ontem para hoje lá em São Lourenço, e eles têm lá uma parte artificial no meio da praça que eles colocaram, e a gente chega lá no meio da praça e fala, Luci, ela escuta lá do outro lado. A gente, para brincar, né, chama a pessoa, né? Então é interessante, né? Jesus usando aqui essa parte aqui, ele criou, né? Diz os rabinos que eles criou, Deus criou os 7 mares, né? Jesus, né, estava com Deus na criação, mas ele se deleita ali, se deleitou ali no mar da Galileia, que nem o mar é um lago grande de águas doces, nem salgada, né? Ele tem a extensão de 168 quilômetros quadrados. É como se você fosse daqui, fizesse um tourzinho lá, entrasse ali no Peneiro, fosse até Itatiaia, né? E retornasse, né? Aqui. Aí, logicamente, faria assim, se você pudesse fazer um desenho em forma de harpa, né? O mar de Kinneret é chamado, porque ele tem um formato de harpa. Interessante, todos os significados maravilhosos, né? Que a gente aprende na palavra de Deus, né? Esse aqui. Agora vamos ver aqui o verso 5. Verso 5 aqui, ó. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. Interessante, né? Ali, nada apanhamos. Você vê ali o português como é rico, né? Ali é o plural, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, o singular. Você vê um jogo de palavras ali, plural e singular, né? Para mostrar e destacar a figura de Pedro. E essa figura de Pedro é a nossa figura. Nós hoje somos a figura de Pedro, chamados para ser pescadores de homens. Interessante, né? Por que pescador de homem? Quando o peixe é pescado, ele é pescado vivo. Quando ele é trazido para a terra, ele perde a oxigenação e morre. O ser humano não. O ser humano, quando ele é pescado, entre aspas, pescado, quando você dá a mensagem espiritual para ele que não conhece nada de Cristo e da salvação, ele está morto. Quando você pesca ele, dá a mensagem para ele, você faz o quê? Você enriquece ele com palavras da vida eterna. Por isso que Jesus falou, vos farei pescador de homem. Nós somos chamados para ser pescador de homem. Interessante aqui, mas essa conjunção adversativa linda, né? Mas, vírgula, sobre a tua palavra. Se não tivesse essa vírgula aqui, não estaríamos aqui para contar a história. Esse milagre fantástico, né? E quando ele faz esse jogo aqui no singular, no plural, ele faz da ordem e obediência. Ele ordena, e aqueles que obedecem são felizes, porque isso aqui é uma história feliz, né? Ele destaca o quê? A pessoa de Pedro. Verso 5, olha só como é lindo, ó. Respondeu-lhe Simão Pedro, mestre, havendo trabalhado toda a noite, vírgula, nada apanhamos, vírgula, mas sobre a tua palavra lançarei as redes. De dia, pesca-se o que? Os peixes, né? De dia, eles vão para o fundo do lago e ficam inacessível. De dia. Interessante, né? Vocês vão aprender, olha, Pedro era um empreendedor, um empresário da pesca. Ele era especialista. Diz aqui que os filhos de Zebedeu, Tiago e João, eram sócios dele. Era um indivíduo que tinha um conhecimento desde pequeno, já vindo de família. Era um pescador de habilidade. Interessante. O que Jesus era? A profissão de Jesus era um carpinteiro, um construtor, né? Um especializado em outra área.
ensinando especialista, nasceu pescando, sabia tudo de pesca. É como se eu, por exemplo, fosse ensinar um especialista, ensinar o pastor a fazer sermão, ensinar o Éder a fazer obturação. Gente, jamais. Jesus estava ali dando uma ordem, humanamente, uma ordem complicada, né? Os amigos de Pedro ficaram observando para Pedro, será que ele vai cumprir essa ordem, né? Porque pescam-se à noite em águas rasas e não de dia em águas profundas. Jesus inverteu a lógica humana. Pescador era Pedro, Jesus era carpinteiro. Passamos a noite inteira e nada apanhamos, mas esse mais seria, sobre a tua palavra lançarei a rede. Verso 5, é fantástico. Sabe por que Pedro não achou ilógico, mesmo sabendo que ele estava correto, fazendo o correto, e ele ia fazer uma novidade, que ele imaginou, aqui não vai ter peixe, mas quem está mandando é o Senhor Jesus, porque ele presenciou grandes milagres, e ele creu realmente. O carpinteiro dando ordem ao pescador, uma ordem parecia ilógica, humanamente falando. Pedro vai para o fundo do mar da Galileia e lança a rede. Interessante, né? É lindo, né? Quando a gente aprende, né, a palavra do Senhor, quando o Senhor fala, né? E a gente tem prudência em obedecer, a gente praticamente, com certeza, vai ter uma história, vai ser uma história feliz, né? O verso 5 fala, nada apanhamos. Ele respondeu, mas sobre a tua palavra eu vou lançar. Quer dizer, pode ser lógico, mas eu vou lançar. Aqui mostra que nós devemos incluir a ordem de Jesus, porque sempre queremos sucesso, mesmo sem entender. Vamos obedecer, gente. O resultado, olha que resultado fantástico. Uma metáfora viva no chamado de Jesus a Pedro. Esse Pedro somos nós. Somos chamados para ser pescadores de homens. Interessante no verso 6 do capítulo 5, na primeira parte, grande quantidade de peixe. No verso 6, a segunda parte, rompia-se as redes. No verso 7, a primeira parte, pede ajuda a outro barco. Verso 7, segunda parte, encheram o outro barco. E no final, quase foi a pique, ou foram a pique, mas não foi não, quase, porque estava cheio, lotado. É lindo ou não é? Tem pessoas que não sabem esperar, e eu sou um desses que não sei esperar. Eu tenho que aprender a esperar. A palavra de Deus mostra que nós temos que esperar. Eu falei da última vez aqui, e hoje eu tive uma experiência que eu fiquei um pouquinho decepcionado. Eu cheguei da viagem hoje, e eu falei assim, eu vou falar, vou levar lá um carocinho da Tâmara, porque eu já tinha falado sobre a Tâmara, né? Eu tenho 69 anos, se eu plantar um carocinho de tâmara hoje e ela der vida, né? Eu só vou colher isso aí com 139 anos. São 70 anos só. Então o indivíduo que planta hoje vai plantar para os netos, né? Para os netos comerem, né? O Ramon vai plantar hoje para o filho dele, para o filho do filho dele, porque ele não vai comer essa tâmara nunca. E eu peguei a tâmara, vou levar o carocinho. Aí, sem minha esposa saber, ela está sabendo agora, eu abri um saquinho que ela trouxe lá de São Lourenço e vou comer uma para levar o caroço. Ela comprou uma tâmara sem caroço, descaroçada, mas cara, para não tirar o carocinho. Eu sempre compro para ela a tâmara com caroço. Eu sempre compro quando eu vou. Aí hoje ela se adiantou, ela trouxe, eu disse, eu não vou comprar. Quando eu fui comer para trazer o carocinho, não tinha caroço. Que decepção, né?
Mas não tem problema não. Eu tenho esse defeito, não sei esperar, mas temos que saber esperar. Chama-se união de esforços. Ninguém lança rede sozinho. Eu agora estou indo, semana que vem para o Nordeste, vou ficar 45 dias. E eu, quando vou lá, a gente vai para o litoral do Nordeste, lá no Teresina, que são 380 quilômetros. E depois vai para o Ceará também, para o litoral do Ceará, onde que a mãe da Lucy também tem casa. E eu vejo ali os pescadores lançando a rede, a gente fica aguardando eles chegarem com os peixes, eu converso com eles, e a gente vê, e a história mostra aqui, sobre o lançamento da rede aqui, interessante aqui, esse lançamento de rede aqui, chama-se união de esforços, no mínimo 3 pessoas, um de cada ponto e um no meio para lançar a rede, sabe para quê? Para que ninguém se exalte, para que Pedro não se exaltasse, como ele era o líder, né? E ele era um pouco altivo, mostra que a união de esforços, todos nós aqui somos cooperadores, co-obreiros desta obra, todos nós aqui, não tem ninguém que está fora, está todo mundo dentro do barco, tá? Ninguém é maior que ninguém, por isso que ele falou lançar a rede. Ele não falou na primeira pescaria, vai lá e lança um anzol, você sozinho, e pega um peixinho e tira uma moeda da boca, não. Aqui é diferente aqui. Mostrar que a união de esforços, todos nós unidos, vamos fazer a obra do Senhor. E interessante aqui também, que esses homens da Galileia eram considerados pelos da Judéia como rudes e incultos, mas Jesus, ele escolheu a maior parte deles dessa região, pescadores rudes e letrados, para compor o ministério dele. Interessante? É lindo ou não é lindo? E essa analogia bíblica, como ele fala aqui, vos farei pescadores de homem, quando ele fala que os peixes são pescados vivos e morrem, e os homens são pescados mortos espiritualmente para viver para a eternidade. Quando você recebe, Paulo agora está recebendo, do Paulo recebendo a mensagem, você vai ficar enriquecido com a mensagem. Você não conhecia, você vai conhecer o Senhor Jesus, que vai te mostrar a vida eterna. Então você foi pescado, morto para viver. Olha a analogia aqui que Jesus fala. É lindo ou não é? É fantástico ou não é? E o verso 2 e o verso 11, vocês vão ler em casa. O verso 2 e o verso é um paradoxo. Quer ver? Eu vou ler aqui, acho que tem um tempinho para a gente ler. O 2, verso 2. E viu 2 barcos junto à praia do lago, mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Essa parte aqui eles não tinham pego nada, estavam lavando as redes para voltar à pesca. Entendeu? Vamos ver o verso 11. Olha só, o 2 não tinham pego nada. O 11, arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e seguiram a Jesus. É um paradoxo ou não é? O indivíduo não pegou nada, está se preparando para voltar para pescar de novo. Agora eles pegaram grande quantidade de peixe para pagar o 13º e o 14º de todo mundo ali, dos colaboradores. Dava para vender peixe e pagar as contas do microempresário que eles eram. E dava para investir ainda no barco, porque a quantidade de peixe era muito. Aí que eles tiveram sucesso, largaram tudo e seguiram a Jesus. É um paradoxo isso aqui. Vai entender um negócio desse? Só espiritualmente. As coisas de Deus se discernem espiritualmente. Não entendendo os pensamentos de Deus, a lógica de Deus. Os planos de Deus são diferentes dos nossos planos. Lançai a rede de dia em águas profundas. E o homem rude e letrado, mas cheio de sabedoria, mas sobre a tua palavra lançarei
nas redes. Qual é a pendência que nós temos? Qual é a pendência com Deus? Qual é a tua pendência? Qual é a minha pendência? O que te falta para você ter fé nas palavras de Deus? O que te falta? O que falta para a gente fazer uma demonstração pública da aceitação do Senhor Jesus? Se nós colocarmos nossa vida hoje nas mãos do Senhor Jesus, teremos sucesso. Ainda que contraria a lógica, teremos sucesso. Jesus falou o quê? Lance a tua rede de dia em águas profundas. Ele, como especialista, viu que não ia dar certo, mas quem estava mandando era Jesus, a palavra do Senhor Jesus, e deu certo. E a gente hoje, às vezes, para ajudar a causa de Deus, quer conhecer o ser humano? Bota a mão no bolso e no prato, você vai conhecer o ser humano. Para ajudar a causa de Deus, às vezes as pessoas são muito lógicos. Eu vou ter um prejuízo financeiro. Mentira! Quem está mandando é o Senhor Jesus. Não vai ter prejuízo nenhum. Faça a experiência. Pedir perdão. Aquele cara de pau me afrontou, ele falou mal de mim, e eu ainda tenho que ir lá pedir perdão, se reconciliar. Aí é a minha reputação. Temos que deixar a reputação atrás e fazer o que Jesus manda. Reconciliação. Gente, é maravilhoso. Sobre a tua palavra, olha a senha, mas sobre a tua palavra farei. O que o Senhor Jesus fala, o indivíduo não vai ter nenhum fracasso. E se ele tiver algum fracasso, esse fracasso não vai ser permanente. Quando nós aceitamos o Senhor Jesus, nós seremos vencedores. O que você precisa deixar para seguir Jesus? Eu sei o que eu preciso. Cada um medite, pense o que precisa deixar para seguir totalmente a Jesus. Mas sobre a tua palavra lançarei a rede. Mesmo que seja ilógico, vamos obedecer ao Senhor Jesus, fazer a vontade do Senhor Jesus para sermos felizes e termos sucesso espiritualmente. Essa é a minha vontade, o meu desejo nessa noite. Eu queria perguntar às pessoas: quem nessa noite quer abrir o coração para fazer a vontade do Senhor Jesus? Vamos orar. Senhor Jesus, muito obrigado por estarmos aqui para ler a tua palavra, Senhor. Que essa tua palavra seja colocada na nossa mente e que a tua palavra dê fruto, Senhor. Que possamos praticá-la, passá-la para outras pessoas, Senhor, e ter confiança, confiar na tua palavra, que teu Espírito Santo faça isso, Senhor, que possa deixar armazenado na nossa mente e nos fazer lembrar na hora oportuna. Nos abençoe a nós aqui presentes e a todos os nossos familiares, em nome de nosso Senhor, Salvador e Redentor Jesus Cristo. Amém, Senhor nosso Deus.